Bom, vamos lá então, pessoas. Bom dia para todos. Estamos aí com mais uma aula. E como nós fizemos já na semana passada, né, no último encontro nosso, a gente começa dando uma olhada lá na nossa plataforma, né, da plataforma da Saga lá, não sei se vocês perceberam, mas nós temos mais unidades agora disponíveis para vocês lá. E por que surgiram mais unidades? Porque nós não temos ainda uma ideia, uma previsão de quando que voltam as aulas presenciais. Então, enquanto a gente fica nessa dúvida ainda de quando que a gente volta para a sala de aula mesmo, para as aulas teóricas, para as aulas práticas, a gente acaba colocando mais duas unidades para a gente começar já a, a trabalhar com a parte do futebol. Então, vocês vão ver lá, por exemplo, duas unidades, uma que fala sobre a evolução do futebol. Eu lembro que comentei com vocês logo nas primeiras semanas de aula que eu diria, né, no primeiro momento a gente falaria um pouco mais da história do futsal, e depois quando eu fosse falar do futebol a gente dava uma ênfase maior, a gente procuraria focar numa primeira aula a respeito dessa história do futebol, né? E também um pouco da questão do futebol feminino. Então vocês vão encontrar essas duas unidades lá disponíveis, que já estão abertas para vocês mexerem nelas lá. Nós tivemos até agora uma primeira unidade que falava de tática e técnica. O pessoalzinho aí acabou fazendo os testes, fazendo lá o desafio. Eu creio que o Massara liberou os feedbacks do desafio, principalmente para vocês. Eu acho que ontem. Então, acho que se vocês entrarem lá na plataforma, vocês já conseguem ver. Não digo que seria a resposta, mas é a resposta, mas para alguns a gente acabou pontuando uma coisa a mais, uma coisa a menos. Para aqueles que não fizeram o desafio, eles têm uma ideia de como que seria a solução do desafio. Agora, no dia de hoje, a gente vai falar principalmente a respeito de defesa. Então, encaixa um pouco no que é a nossa unidade 2, né? E na nossa unidade 2, a gente tem lá um desafio que não é tão difícil, mas que ele dá um certo trabalho, pois você tem que ir com calma, porque são três também considerações que você deve procurar analisar para daí desenvolver a sua resposta. Então, e essas atividades elas levam em consideração um pouco o que você faria como atividade prática. Então, se na primeira unidade a solução do desafio se baseava numa interpretação que era feita a partir de uma leitura de jogo, aqui seria como é que você vai, que tipo de atividade você cria, né? Você pode criar para fazer com que o seu aluno, o seu atleta, ele entenda o que deve ser feito, né? No que diz respeito a situações que são realmente vivenciadas em jogo, né? Então você pega aqui, por exemplo, um avanço de um jogador em direção ao gol, a necessidade, por exemplo, de entendimento de como que se faz uma cobertura defensiva, e como que eu crio situações de transição de defesa para o ataque de maneira rápida, né? Então eu espero que depois da aula de hoje, principalmente no que diz respeito à cobertura defensiva, à marcação, as coisas fiquem um pouco mais claras para vocês, certo? Então, estão prontos? Estão preparados? Certeza? Deixa eu colocar então aqui a tela da apresentação, a telinha do PowerPoint, para daí ficar mais fácil para vocês também. Essa aqui que eu quero. Então vamos lá.
Aqui, nessa tela, o que a gente acaba vendo? A gente acaba vendo uma partida, um vídeo, que provavelmente eu vou conseguir mostrar para vocês também um trechinho hoje, e eu estou tendo uma certa dificuldade com a questão dos vídeos, principalmente, porque eu fiz uma aula de atletismo, e em atletismo eu uso bastante vídeo. Então, todas as aulas eu tenho procurado gravar e disponibilizar para vocês na base de dados do Saga. E o que aconteceu, porque daí eu tenho que pegar a aula que eu gravo, coloco ela no YouTube e aí pelo YouTube eu faço esse compartilhamento da aula. Só que o que aconteceu com as aulas de atletismo? Por utilizar muitos vídeos, deu um problema de direitos autorais. O YouTube não quer deixar pública a aula. Então eu tenho que fazer todo um esquema de corte da aula lá para retirar as imagens, para daí eu conseguir fazer com que a aula seja compartilhada para vocês. Então vamos ver como que vai acontecer no futsal, se vai ter esse tipo de problema também. Caso tenha esse tipo de problema, eu preciso ver ainda como é que eu vou fazer nessa questão das imagens para vocês conseguirem ver as imagens e associar com o comentário, certo? Então aqui a gente tem um jogo entre a seleção brasileira e a seleção de Portugal, que foi feito lá no Mundial. Então, o que a gente acaba observando aqui nessa imagem, de uma maneira mais específica? A questão do posicionamento dos jogadores de Portugal em relação ao que realmente está acontecendo no jogo, né? Porque você pega aqui a cobrança de um tiro de canto, a bola está aqui, você tem um jogador brasileiro aqui, você tem um jogador brasileiro aqui, um outro aqui escondidinho no cantinho, e um outro que não aparece na imagem aqui, que é o quem vai receber a bola, que vai estar aqui num canto escondido. Deixa eu só achar minha seta aqui. Que é quem vai receber a bola. Então você pode achar, por exemplo, que essa postura da seleção de Portugal um tanto quanto estranha, porque, poxa, a bola está livre, solta aqui, e esses 4 jogadores estão aqui atrás, né, meio que só observando por enquanto para ver o que vai acontecer. E por que eles estão fazendo isso? É isso que a gente vai procurar tentar descobrir hoje, certo? Eu quero que vocês consigam compreender isso a partir da aula de hoje. Porque a nossa ênfase hoje acaba sendo em sistemas defensivos, né? Então, o que vai acontecer dentro de um sistema defensivo? Como é que eu escolho um sistema defensivo? Como é que eu vou decidir de que maneira a minha equipe vai atuar? E aí que acaba sendo interessante, porque muitas vezes a escolha de um sistema defensivo, as pessoas elas sempre compreendem como sendo importante você observar a equipe adversária. Então, dependendo de como que as características da equipe adversária, eu vou me posicionar defensivamente, certo? Mas a gente vai perceber que às vezes não é só isso que acaba sendo essencial. É claro que a escolha de um sistema defensivo, realmente, ela tem que levar em consideração as características da equipe adversária, como que eles atuam nas movimentações de bola, quais são as características do atleta adversário, né? Mas ela tem que levar também em consideração as características da sua própria equipe, porque não adianta nada eu querer atuar dentro de um sistema de marcação que a minha equipe não tem condições de sustentar. Então, a hora que você pega essa definição do Bayer aí, que ele diz que o sistema defensivo repousa na constante busca de adaptação às características do adversário para que ocorra a recuperação da posse de bola, de modo que essas movimentações elas podem ser centradas nas movimentações de bola ou nas movimentações do indivíduo, ele esquece de pontuar as características do próprio jogador, da sua própria equipe. Por que eu digo isso? Porque não adianta nada, por exemplo, eu escolher para a minha equipe um sistema de marcação individual, de modo que a minha equipe não consegue ter condições físicas suficientes para sustentar esse tipo de defesa por um certo período de tempo no jogo. Você vai ver que um sistema de marcação individual ele cria um desgaste físico muito grande. E se minha equipe não tem uma preparação física, um preparo físico bom o suficiente para manter essa questão da marcação individual, as chances da minha defesa, da minha escolha defensiva não terem o sucesso esperado, elas acabam sendo grandes.
Então, quando eu penso na escolha do sistema defensivo, eu tenho que imaginar quais seriam as características do adversário e quais seriam as características da minha própria equipe, dos próprios jogadores da minha equipe, para que eu consiga achar qual é o melhor ponto de equilíbrio nessas movimentações de defesa, certo? A gente tem comentado com vocês, e às vezes se torna até um tanto quanto repetitivo, a respeito do dinamismo que existe no futsal. Então, na aula passada, a gente falou, por exemplo, de variações táticas, né, da questão da necessidade que existe de você apresentar uma variação tática grande dentro de uma partida, e dentro dessa tática você ter diversos sistemas, tanto de defesa quanto de ataque, né? Então, é por isso que é importante que você trabalhe essas variações dentro da sua equipe, para que você consiga se adaptar às diferentes situações que ocorrem dentro do jogo. Então, não é porque meu jogador ele não vai ter características boas de marcação individual que eu não vou trabalhar esse tipo de sistema de marcação. Na verdade, eu trabalho todos esses sistemas, mas é claro que dependendo de como for, eu vou priorizar um em relação a outro, né? Então, a hora que a gente fala que eu tenho que escolher de acordo com as características da equipe adversária, nessa sequência de slide aí, a gente acaba vendo que vai depender também das características da minha equipe, e a escolha do sistema durante o jogo vai depender do que está acontecendo no jogo. Por que eu falo isso? Porque dependendo do momento da partida, eu tenho necessidades que fazem com que eu necessite de fazer uma marcação um pouco mais forte, né, aquilo que a gente chama de uma marcação alta, ou seja, uma marcação lá da saída de bola individualizada, ou em determinados momentos eu tenho que fazer uma marcação mais convencional, mais conservadora dentro da minha própria quadra de defesa, certo? Então, quais seriam as características que eu posso pontuar como sendo essenciais para uma defesa eficiente? Vamos lá. Uma característica que acaba sendo importantíssima para um sistema defensivo eficiente é eu conseguir recuperar a bola próximo do gol adversário, né? E por que isso acaba sendo característica de uma defesa eficiente? Vamos imaginar o seguinte: dentro de um jogo, dentro de uma partida de futsal, o que você tem? Você tem lá a nossa quadra torta, que saudade que eu tenho do quadro, né? Porque no quadro eu conseguia fazer isso aqui melhor, desenhar com o mouse eu não conseguia ainda ter uma expertise boa. Então vamos imaginar, aqui nós temos a quadra, isso aqui é a direção do ataque, certo? Essa seta aqui indica o sentido do ataque, ou seja, aqui eu estou na defesa. Se eu recupero essa bola aqui, na minha quadra de defesa, olha todo o espaço que eu tenho que percorrer para chegar próximo ao gol adversário. Então, se eu fico constantemente aguardando a equipe adversária atacar para daí recuperar a posse de bola, e essa recuperação de posse de bola ela sempre vai surgir a partir de um erro, né? Seja um erro de passe, seja uma antecipação do passe, seja uma finalização que foi para fora do gol ou uma finalização em que o goleiro faz a defesa, eu tenho todo esse espaço de quadra em que eu tenho que percorrer para fazer essa transição da defesa para o ataque. Agora vamos imaginar que eu recupero essa bola aqui. Olha o quanto de espaço que eu não tive que percorrer para já estar no ataque, certo? Então, uma eficiência defensiva, ela leva em consideração essa capacidade que vai existir de você recuperar a posse de bola o mais próximo possível do gol adversário. Você vai ver que muitas vezes, por mais que você tenha uma defesa conservadora, a importância que existe de você recuperar essa posse de bola na linha média de quadra, ela acaba sendo muito grande. Por quê? Porque você consegue já estar dentro da quadra adversária e com isso com condições de finalização, correto?
Um segundo ponto que a gente pode entender sendo importantes para considerado importante para uma defesa eficiente é você conseguir fazer com que haja uma redução no número de jogadores do ataque adversário com o potencial de receber essa bola. Como é que é chamado isso? É você diminuir linha de passe. Por que é diminuir linha de passe? O que significa diminuir linha de passe? A única coisa boa do mouse aqui é que daí eu não sujo a mão. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho a minha defesa aqui posicionada, certo? E eu tenho o ataque. Então, o que acaba sendo entendido como diminuição de linha de passe? A única coisa que eu não estou conseguindo fazer direito ainda é uma bola decente. Saiu. Então vamos imaginar que esse jogador tem a posse de bola, correto? Então, a hora que esse indivíduo tem essa posse de bola, quais são as opções de passe que ele tem, por exemplo, de maneira segura para conseguir ter uma progressão do ataque? Ele vai ter esse indivíduo que está aqui mais na ala, certo? Que acaba sendo a única opção mais segura para receber essa bola. Esse indivíduo aqui não tem condições de receber a bola porque ele está entre dois marcadores. Esse indivíduo, por mais que exista esse corredor no meio, ele também está numa situação um tanto quanto em desvantagem, porque também está entre dois marcadores, certo? Então, a única opção de passe segura que acaba existindo, acaba sendo essa. Mas vamos imaginar o seguinte: se eu, ao invés de manter esse marcador aqui, eu pego e peço para ele se antecipar um pouquinho mais aqui. O que a gente acaba tendo? Uma dificuldade ainda maior para esse jogador fazer o passe. Pois esse indivíduo aqui, a qualquer momento, ele pode tentar fazer uma antecipação, certo? Irá impedir que essa bola chegue aqui, e ao recuperar essa bola ele já está de frente pro gol da minha equipe, certo? Ou ele vai ter que fazer uma jogada individual, certo? Então, quando eu faço esse tipo de posicionamento aqui, e se quer ver para dificultar ainda mais a vida dessa equipe aqui de ataque, eu pego esse cara aqui, ó, e coloco ele aqui, ó. Aí eu fechei todas as linhas de passe possíveis para esse cara, né? Então eu consigo ter, a partir desse posicionamento da defesa, eu reduzo o número de jogadores com potencial de recebimento de passe e consigo anular as possíveis linhas de passe, certo? Ou seja, eu fecho as linhas de progressão, não tem para onde ele ir. Ele vai ter que ficar correndo com a bola ou tentar uma jogada individual ou finalizar de longe. Na época que eu jogava, eu gostava de falar para o pessoal da minha equipe assim, ó, se o jogador adversário está lá no meio da quadra e ele ajeitou para chutar para gol, deixe que ele chute lá do meio da quadra, que ele vai fazer meu nome, certo? Quanto mais longe vem o chute, mais fácil acaba sendo para o goleiro fazer essa defesa. Agora, eu falava para eles, se o cara tá aqui em frente da área do goleiro, se ele abriu para chutar, pelo amor de Deus, não deixa ele chutar, porque as chances de defesa elas acabam sendo menores, né? A velocidade que você tem que ter de reação para tentar fazer essa defesa, ela acaba sendo muito maior. Então, quanto mais longe, mais fácil, quanto mais perto,
mais difícil acaba ficando essa possibilidade de defesa, né? Então, com isso eu tenho, com esse posicionamento, essa redução do número de jogadores com potencial de receber a bola, eu fecho as linhas de progressão, eu anulo as linhas de passe, né? E por que eu faço tudo isso? Porque eu quero que o cara, que a equipe adversária, que o jogador que tem a posse de bola, erre. Né? Lembra que eu comentei já com vocês várias vezes da importância que existe em você induzir o adversário ao erro? Então, o posicionamento defensivo em si, ele vai servir para isso. Induzir ao erro. Mas erro do quê? Um erro de passe, um erro de finalização, certo? Um erro de fundamento, ou seja, na hora de tentar o drible, ele não consegue realizar esse drible e ele perde a posse de bola. Então, essa indução ao erro, ela sempre surge a partir do momento que você consegue pressionar o jogador que tem a posse de bola, né? E por que eu falo que essa pressão ela acaba sendo importante? Se a gente for procurar analisar, vocês vão perceber que é muito mais fácil num jogo você destruir alguma coisa do que você construir alguma coisa, né? E por que eu falo isso? Porque quando você está na marcação, dependendo da situação que acontece, o jogador vem com a bola em sua direção, você chuta a bola saiu para a lateral, acabou aquela jogada e tem que reiniciar de novo uma jogada. A hora que você tem a posse de bola, você não só tem que pensar que você tem a posse de bola, mas o que você vai fazer com essa bola, de modo que você consiga fazer essa transição da defesa para o ataque, ou quando no ataque, quais são as movimentações que você vai ter que realizar para conseguir fazer com que ocorra uma finalização, certo? Então, você vai ter que, ao pressionar o jogador com a posse de bola, fazer com que ele pense de uma maneira mais rápida, né? Você vai diminuir o tempo que ele tem para pensar sobre o que fazer com a bola. E aí que você consegue fazer com que ele erre, né? Ele erra o passe, ele joga a bola para fora, ou ele finalize muito longe, ou a finalização não seja tão complexa assim para o goleiro realizar a defesa, certo? Uma outra característica importante de uma eficiência defensiva é você jogar sem a bola. Aí você vai perguntar para mim, pô professor, mas se eu estou na defesa eu já não estou sem a bola? Exatamente. E muitas vezes a leitura que você tem que ter da defesa a hora que você está sem a bola, ela acaba sendo importante, pois vamos imaginar a seguinte situação aqui. A movimentação de ataque, ela sempre vai ter como principal objetivo fazer com que você consiga criar uma situação em que você tenha uma vantagem numérica em relação à defesa. Ou seja, se são 4 marcadores, eu tenho que fazer qualquer coisa para que chegue um momento em que eu consiga ter só 3 marcadores para 4 atacantes. Então, a hora que eu tenho uma vantagem numérica no ataque, as minhas chances de finalizar de maneira mais eficiente acaba sendo maior, certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, nessa situação aqui em que você tem esse atacante com a bola e um marcador, em que pode ser que esse marcador seja driblado, certo? E aí, o que acaba acontecendo numa situação dessa, em que um marcador acaba sendo driblado? No nosso exemplo aqui, você vai ter uma situação de 3 atacantes para 3 marcadores se esse aqui continuar aqui. Mas se ele avançar também, você acaba tendo uma situação de 4 para 3. O que é preciso fazer? É preciso que ocorra aquilo que a gente chama de cobertura defensiva. O que é a cobertura defensiva? É a hora que um jogador ele acaba entrando para assumir, na verdade, a função de marcação daquele que foi superado por um drible. Então ele impede a progressão daquele jogador que conseguiu driblar um marcador. Então a hora que ele consegue fazer esse drible, esse jogador aqui ele faz essa cobertura defensiva e esse que foi driblado, ele se recupera reposicionando-se no lugar daquele que saiu para auxiliar ele na marcação. Então,
o que seria então essa cobertura defensiva? É a hora que você faz um auxílio, na hora que você faz você impede a progressão do ataque a partir de uma situação em que um defensor foi superado. Então essa cobertura defensiva ela pode ser feita por qualquer jogador de linha, bem como muitas vezes ela é feita pelo goleiro. Então imagine uma situação em que essa bola, esse passe, esse jogador é driblado e ele acaba fazendo o passe para esse jogador aqui, certo? Ele vai receber a bola de frente para o goleiro, só que o goleiro ele consegue se antecipar a jogada e corta esse passe. Então isso acaba sendo chamado de cobertura defensiva, certo? Então sempre quando você faz uma cobertura defensiva, você auxilia um jogador que foi vencido no ataque. Ficou tranquilo? Deu para entender até agora essas características do sistema defensivo eficiente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá de boa? Não? Beleza, então? Então vamos lá. Eu. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente for falar de marcação, pressão e meia pressão, quais que são os pontos positivos e os pontos negativos de marcar nesse sistema, né? O que a gente vai perceber aqui, por esse exemplo que eu vou mostrar para esse novo slide, que a minha defesa, eu posso fazer com que ela ocorra dentro daquilo que a gente chama de linha 1 e linha 2, ou entre linha 2 e linha 3, certo? Nossa, tá bem torto hoje o risco aqui. E assim, qual que acaba sendo a diferença entre você atuar com uma marcação de linha 1 ou de linha 3, né? Então a gente vai ver aqui um sistema de marcação mais conservador em que você aguarda a equipe adversária, certo? Então aqui seria aquilo que a gente chama de marcação meia quadra. Aqui, entre linha 2 e linha 3, o que eu estou fazendo? Eu estou marcando lá na saída de bola. Eu estou marcando aquilo que a gente chama de marcação pressão, né? Então essa marcação pressão, ela vai depender realmente de uma condição física melhor da minha equipe. Por quê? Porque a partir do momento que qualquer um que está na marcação aqui é driblado, alguém tem que realizar a cobertura defensiva dele, e esse cara que foi driblado vai ter que assumir a função daquele que abriu o espaço, né? Então a movimentação, né, o preparo físico aqui ele acaba sendo melhor, necessitando ser melhor. A hora que a gente vem para uma marcação meia quadra, aí nem tanto. Aí você vai aguardando o que vai acontecendo na equipe adversária, e mesmo quando você tem um jogador driblado, pela defesa ser um pouco mais compacta, você tem um desgaste menor na parte de recuperação, né? Então a gente vai perceber que, observando esse esquema aqui das linhas de defesa, você vai ver que a sua defesa ela pode atuar dentro de um setor chamado de meia quadra ou meia pressão, ou seja, uma marcação de meia quadra, uma marcação de meia pressão, ou uma marcação pressão, em que você vai na quadra adversária e impedir essa progressão para a sua defesa, né? Para o seu campo. Você vai tentar recuperar essa bola de uma maneira mais rápida e mais próxima ao gol adversário. Beleza? Então, o que a gente vai perceber então quando a gente pensa numa marcação pressão? Você vai avançar todos os defensores lá na área 3, lá na zona 3. Por quê? Porque você quer induzir de uma maneira mais rápida esse jogador ao erro, né? Você quer forçar o erro da defesa. E a defesa, ao errar perto do seu gol, ela acaba trazendo riscos, né? Pois a equipe que recuperou a bola, ela já está no campo de ataque.
E quando é que eu marco pressão? Vamos imaginar a seguinte situação. A gente monta duas equipes, né? Uma equipe em que você vai ter o pessoal que já joga futsal, um pessoal que já conhece o esporte, que já conhece a modalidade, que participa de equipes de representação, que participam de campeonatos e que, na medida do possível, realizam determinados treinamentos, e uma equipe na sala de aula que é a primeira vez que está tendo contato com o futsal, certo? E aí a gente põe essas duas equipes para jogarem, uma com a outra. O que vai acontecer com esse pessoal que já joga? Eles têm uma certeza de que a condição técnica deles é superior à daqueles que estão começando no esporte agora. Então, o que eles vão fazer nessa situação? Eles vão se aproveitar de um conhecimento maior do esporte e vão fazer com que, quando essa equipe que não tem muito conhecimento sai com a posse de bola da defesa, eles avançam todos a marcação para recuperar o mais rápido possível essa posse de bola e finalizar. Então você vai perceber que o sistema de marcação-pressão ele surge no momento em que você percebe que a sua equipe tem características técnicas e físicas superiores à equipe adversária. Né? Então você tenta fazer um resultado o mais rápido possível devido a essa condição que você observou que existe dentro de uma partida. Né? Quando você sabe que a outra equipe, por exemplo, tem dificuldade em sair com a bola da sua defesa e realizar essa transição defesa-ataque. Uma outra situação em que você vai atuar numa marcação-pressão é quando você está em desvantagem no placar. Ou seja, você está perdendo o jogo e você precisa tentar ou empatar ou virar esse jogo. Né? Então, como é que você faz isso? Pressionando a equipe adversária, fazendo com que ela erre o mais rápido possível para que você consiga recuperar essa posse de bola. Então você vai ter essas situações em que há uma necessidade ou há uma possibilidade melhor de você ter sucesso marcando pressão, certo? O que acaba surgindo daí quando você faz uma marcação meia pressão, né? Ou seja, se na marcação pressão eu estou lá entre linha 2 e linha 3, na marcação meia pressão eu vou estar lá entre linha 1 e linha 2, ou seja, eu fico na minha quadra de defesa, né? Eu fico aguardando para saber quais são as movimentações, o que vai acontecer com a equipe adversária, o que a equipe adversária acaba fazendo, para daí eu conseguir realizar as minhas ações. Né? E qual que acaba sendo uma característica um tanto quanto interessante dessa marcação meia pressão? Né? Enquanto a marcação pressão ela vai ser muito mais comum ser encontrada num sistema de marcação considerado chamado de sistema individual de marcação, a meia pressão ela sempre ela acaba sendo muito mais comum no sistema de marcação por zona. Né? E por que eu falo que ele acaba sendo muito mais comum na marcação por zona? Porque cada um acaba ficando em determinado setor da quadra, né? E aí você vai meio que observando o que vai acontecer com a equipe adversária. Né? Dependendo do que vai acontecendo, você vai ver se há necessidade de você manter esse setor, ou se você parte para uma marcação meia pressão individual, ou se você sai de uma marcação meia pressão e vai para uma marcação pressão propriamente dita. Né? Então a gente vai perceber que as escolhas dentro da marcação, elas levam em consideração muito o que acontece com a equipe adversária. Então, dependendo dos rodízios que a outra equipe faz, dependendo da forma como a outra equipe está atuando com a bola, você define se você vai ficar marcando meia quadra ou se você vai partir para uma marcação mais incisiva, que é a marcação pressão, certo? Então, para ficar bem claro, marcação meia pressão, eu marco na minha meia quadra de defesa, ou seja, entre zona 1 e zona 2. Marcação pressão, eu vou entre zona 2 e zona 3 e pressiono a saída de bola, beleza? Aí a gente entra nos posicionamentos, né? Nos posicionamentos, no que você faz
na prática, na hora que aquilo que está acontecendo, o que cada jogador vai realizar. Então, quando eu falo de marcação-pressão, marcação-meia-pressão, eu estou falando em características de marcação, certo? Na forma como pode ser feita essa marcação. A hora que eu falo em marcação individual, marcação por zona, marcação mista, eu estou falando de sistemas de marcação. Então, a marcação individual, como o próprio nome diz, ela se caracteriza por uma marcação em que você sempre vai ter um marcador acompanhando um correspondente de ataque. Então, na marcação individual, para cada jogador de ataque, você vai ter um correspondente de marcação na defesa. E assim, independente de ser pressão ou meia pressão, você vai acompanhar essa pessoa, esse indivíduo, pela quadra toda, né? Então, é aí que acaba sendo importante a busca por um certo equilíbrio, de você fazer com que o defensor consiga ter como correspondente de marcação de ataque alguém que possua mais ou menos o mesmo condicionamento físico, as mesmas características técnicas, né? Você não pode colocar, por exemplo, um jogador que tem uma característica física um pouco inferior para marcar alguém que tem uma característica física bem melhor, bem mais desenvolvida da equipe adversária. Ele sempre vai ser superado. Então você vai ter que procurar encontrar um certo equilíbrio, né? Então, dentro dessa marcação individual, você vai perceber essa necessidade que existe em se perseguir o seu correspondente de ataque por toda a quadra, né? Só que, assim, se você voltar e olhar aquela linha, aquele esquema da quadra, você vai ver que a linha 3, ela não fica muito próximo à área do goleiro, ela fica um pouquinho atrás da linha da área do goleiro, próximo à linha ali do tiro livre, certo? De 10 metros. E por que ela fica ali naquela distância, naquela posição? Porque você sempre tem que aguardar a reposição do goleiro para saber como é que vai ocorrer essa movimentação de ataque. Porque se você fica muito colado ao seu marcador, ao seu correspondente de marcação, as chances de ele conseguir driblar você, ou seja, de fazer uma finta em você e pegar essa bola a partir da saída do goleiro já em campo, na quadra de ataque, elas acabam sendo maiores. Então é preciso que a bola seja reposta em jogo para daí você avançar a marcação de maneira individual, né? É preciso que o jogo comece para daí você conseguir fazer com que a sua marcação individual seja realmente posta em prática, né? Então aqui nesse esquema a gente acaba vendo o que seria essa questão do seu correspondente de marcação. Então você tem aqui, por exemplo, as bolinhas vermelhas, que são os atacantes, as bolinhas azuis, que são os defensores. Então, a partir do momento que essa bolinha aqui, vermelha, faz o passe para essa outra aqui, o que vai acontecer? Essa bola aqui, ela faz a sua movimentação e começa a marcar de maneira individual. Quando esse jogador se desloca no espaço e vem aqui para o ataque, esse correspondente aqui acompanha, né? Então, para toda a movimentação que vai existir do ataque, você vai ter um correspondente de defesa se movimentando junto, né? Então, você pode imaginar, por exemplo, o quão desgastante acaba sendo você ficar todo momento correndo atrás do mesmo jogador. A gente tinha uma jogada que era um tanto quanto engraçada, acho que já cheguei a comentar com vocês em sala de aula. Então você tem a zona de substituição aqui, certo? Então o que acontecia? O goleiro saía com a bola, né, com o jogador, com o atacante aqui, ele recebia a bola e saía em deslocamento. E nisso vinha o seu correspondente de marcação acompanhar ele. Só que chegava no momento aqui que um jogador vinha para cá, se deslocava no vazio, e esse cara aqui, ele dava um passe mais longo e saía de quadra para ser substituído. E outro entrava no lugar dele. O que acontecia com o correspondente de marcação dele? Saía junto. Ele não prestava atenção, ele não percebia que estava ocorrendo uma substituição.
Ele estava tão vidrado naquela história que eu tenho que acompanhar onde esse cara vai, que a hora que ele sai de quadra, ele sai junto. E aí você cria uma situação de vantagem numérica de 4 atacantes para 3 marcadores. Isso aí deu muito certo por muito tempo. É claro que hoje, principalmente nas equipes mais evoluídas, isso não acaba tendo o mesmo sucesso. Mas na época que começou essa possibilidade de substituição sem parar o jogo, isso dava muito certo e era muito engraçado. Eu chorava da risada dentro de quadra ao ver os jogadores saindo junto com o que estava sendo substituído, né? Então, vamos lá. Qual que acaba sendo os pontos positivos de você marcar individual? Então, os pontos positivos de você marcar de maneira individual, eu acho que um dos principais acaba sendo essa maior agressividade que vai existir na defesa, né? Essa possibilidade que você tem de recuperar a bola já próximo ao gol adversário. Então, o sistema individual, ela permite isso, né? Você fazer uma defesa mais próxima do ataque, né? Você consegue fazer com que haja uma diminuição do tempo de reação do jogador para refletir o que ele vai fazer com a bola. É claro que no futsal isso é bem difícil, né? Você conseguir receber uma bola e parar para pensar o que você vai fazer. Eu sempre falo que numa partida de futebol ou de futsal, você já tem que meio que ser um tanto quanto visionário. A partir do momento que você está posicionado em determinado espaço de campo, de quadra, você já deve pensar, a hora que você receber a bola, quais são as possibilidades que você tem de desenvolvimento de jogadas, né? De modo que é sempre bom você pensar em 3 possibilidades. O que eu posso fazer de maneira individual, o que eu posso fazer me utilizando de 1 ou 2 colegas que possam surgir como opções de progressão, né? Uma característica interessante do sistema defensivo e que é positiva e por ter essa diminuição no tempo de reação do adversário é você fazer com que ocorra o erro forçado, né? Você faz com que esse erro ele seja forçado de uma maneira mais rápida, né? E com isso você tem condições de fazer com que a recuperação de bola seja mais fácil, né? Você consegue fazer com que ocorra uma adequação das características individuais do jogador de defesa em relação às características dos jogadores de ataque, né? Bem como as ações que eles realizam em quadra. Vai depender do tamanho de quadra. Se a quadra é grande, se a quadra é pequena, você consegue marcar de maneira individual. Você consegue fazer com que ocorra um maior desgaste físico da equipe adversária, né? Porque se você está correndo sem a bola, você também vai ter um desgaste, né? Você vai perceber que um dos pontos negativos acaba sendo também esse desgaste físico que vai existir da defesa por ter que ficar acompanhando o ataque adversário de maneira individualizada. Mas o desgaste do ataque acaba sendo maior porque ele não só tem que correr, mas ele tem que manter a posse de bola, conduzir a bola, realizar passes, manter esse controle da bola na partida para que ele não perca ela. Então, o desgaste físico e psicológico de quem tem a posse de bola acaba sendo maior do que a defesa que só tem que correr atrás do jogador para tentar recuperar essa posse de bola, certo? A defesa individual, por sua vez, ela vai fazer com que ocorra uma dificuldade maior do ataque em realizar finalizações de longa distância. Apesar de eu não entender isso como um ponto positivo, eu prefiro muito mais, né? Já falei que a finalização seja de longe do que de perto, e permite com que você consiga ter um desenvolvimento completo das ações de defesa no que diz respeito a essa recuperação de posse de bola a partir da indução ao erro, principalmente erros de passe ou de interceptação do passe na hora da realização do mesmo, certo? Então, esses acabam sendo aquilo que a gente pode entender como pontos positivos de você marcar de maneira individual.
né? Agora, qual que é o problema de você marcar de maneira individualizada? Né? A gente já pontuou ali a questão da necessidade de um condicionamento físico bem desenvolvido, né? E aí, qual que acaba sendo um dos problemas, além dessa necessidade de um bom desenvolvimento físico? Você vai perceber que no sistema individual há uma ocorrência muito grande de faltas, né? É, e por que tem muita falta no sistema de marcação individual? Porque não existe cobertura defensiva, certo? A partir do momento que eu deixo de marcar o meu correspondente para fazer a cobertura de outro que foi vencido pelo atacante, eu abro espaços, né? Eu abro espaços que com certeza absoluta vão ser aproveitados pelo ataque. Então, um dos problemas do sistema de marcação individual acaba sendo esse. Você fazer muitas faltas, porque você não vai ter cobertura defensiva, e a hora que você excede o limite de faltas, a equipe atacante acaba tendo a possibilidade de realização dos tiros livres diretos, né, da segunda marca penal. Isso não acaba sendo uma vantagem, né? Isso aí acaba sendo um problema. Você vai ver, e se você for pesquisar, você vai encontrar muitos jogos que foram decididos devido ao excesso de faltas que uma equipe realizou em relação à outra, e a outra acaba tendo a condição maior de finalizar para gol a partir dos tiros diretos, bem como esses espaços que surgem, né? Então a gente vai ver que o sistema de marcação individual ele vai ter seus pontos positivos, mas ele também vai trazer alguns problemas também se você mantém só esse tipo de sistema durante toda uma partida, durante todo o jogo, né? Então a gente vai ver, por exemplo, que o sistema de marcação individual ele vai levar em consideração aquilo que a gente viu agora há pouco na forma de marcação sob pressão. Quando é que eu vou marcar individual? Quando eu sei que minha equipe tem características físicas e técnicas superiores ao adversário, ou quando eu tenho a necessidade de reverter um resultado no placar em que eu estou em desvantagem. Então aí eu parto para marcação individual, marcação pressão, certo? Tranquilo até aí? De boa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pergunte. Ou não? Ah, bom. É que falou sim, eu fiquei na dúvida se estava de boa ou se tinha perguntas, né? Eu, na verdade, fica. Vai, o racha. Normalmente racha, né? Na verdade, fica difícil essa cobertura por essa situação. Você vai ter um jogador que vai estar saindo na cobertura e que ele vai parar de marcar alguém. E aí, a situação do 1-2, lembra das manobras? Né? Da tática de grupo. Então, na hora que eu vejo que esse cara tá vindo para fazer a cobertura defensiva, eu faço o passe para onde ele saiu. E aí ele fica naquela, e agora eu volto, se o outro que foi driblado não voltou rápido também para recompor a defesa, aí fica praticamente impossível, né? Então, a marcação individual tem esse problema. Você vai ver que toda vez que uma equipe está atuando marcação individual, a hora que um jogador está vendo que ele vai ser driblado, ele faz a falta. Ele para o jogo, não tem como. Uma coisa que é importante de lembrar que a falta ela faz parte do jogo, ela está na regra, né? O problema maior é como é feita essa falta. Então você tem determinadas faltas que a gente chama de falta tática, que é para você parar a partida e reposicionar a defesa.
Como tem aquelas faltas que você vê que o indivíduo fez que ele não quis parar o jogo, né? Ele quis matar o adversário. Então, isso é um problema, né? Quando essa falta ela utiliza-se de uma força exagerada, você vai perceber daí que as chances de você, ao invés de ter tido uma vantagem por ter parado um ataque, você entra daí numa desvantagem ainda maior, porque além de você ter parado o ataque, você teve o seu jogador eliminado da partida, né? Você teve um jogador expulso e aí você tem uma situação de vantagem total do ataque em que ele vai ter 4 atacantes para 3 defensores. E aí. Uhum, isso. Sim, sim. É, o limite de faltas no futsal, ele sempre existiu. Na verdade, ele acabou se tornando um pouco mais flexível do que ele era até então, na época do futebol de salão. Porque no futebol de salão você tinha não só o limite de faltas coletivas, mas também o limite de faltas individuais. Então você tinha, por exemplo, um limite de 3 faltas individuais que podiam ser feitas, senão você era também desclassificado da partida, você era excluído da partida e aí entrava outro jogador no seu lugar. Era a época do cartão azul. O jogador tinha 3 faltas, a mesa avisava o árbitro pegava e apresentava um cartão azul para o jogador. E aí você tinha a possibilidade de entrar outro que estava no banco para substituir aquele que tinha sido, que tinha feito excedido o limite de faltas individuais. Né? Hoje você não tem mais esses limites individuais, as faltas elas são coletivas. Né? Então as chances de você ter sempre a necessidade de modificar a partida, modificar a equipe acaba sendo menor, mas há esse problema do limite de faltas coletivo e você ceder e ter o jogador expulso, né? A partir do momento que uma equipe tem um jogador expulso, ela vai ficar em desvantagem numérica por pelo menos 2 minutos ou caso sofra um gol, né? Então, se eu tive um jogador da minha equipe expulso e eu, logo na sequência eu sofro o gol, eu posso recompor a minha equipe com 4 jogadores, pegando alguém que estava no banco de reservas e colocando ele em quadra. Né? Mas aí não é vantagem. Né? Aí o esforço da falta foi em vão. Né? O cara fez a falta, foi expulso e tomou o gol do mesmo jeito. Então não teve vantagem nenhuma na história. Mas você. É, aham. Sim, sim, sim. É isso que a gente vai ver agora nessa questão de marcação por zona, né? Então, quando a gente pega e vê a marcação individual, uma marcação que normalmente ela é feita sob pressão, em que você vai em direção à quadra adversária para tentar recuperar a posse de bola, a marcação por zona, por sua vez, ela tem muito mais características conservadoras, ou seja, uma característica de marcação na sua própria quadra de defesa, do que é o sistema individual, né? Então você sempre vai marcar na sua meia quadra defensiva. E aí você vai ter essas variações que ele coloca aí losango 3-1 quadrado, 2-2, você vai ter também 2-1-1 ainda, fazendo o funil invertido. Mas tudo isso leva em consideração quem? As movimentações de bola. Então uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês, a marcação individual, as movimentações dos jogadores de defesa, ela é baseada nas movimentações dos jogadores de ataque, certo? Então, na marcação individual, as movimentações são centradas nas movimentações dos jogadores de ataque. A marcação por zona, ela é diferente. Por que a marcação por zona é diferente? As movimentações que ocorrem na marcação por zona, elas são centradas, ou seja, as movimentações da marcação por zona, elas se baseiam nas movimentações da bola. Então os jogadores eles vão acompanhar mais ou menos o que está acontecendo com a bola. Eles não vão ficar correndo atrás de outro jogador. Esse primeiro risco meu aqui que não está dando certo. Eu vou tentar uma estratégia diferente aqui agora.
quero ver como esse risco vai sair reto. Não, mas tem que sair reto no lugar certo, né? Não adianta não sair no lugar errado. Cadê a pontinha? Aqui. Não. Ainda não. Existe uma mesa que a gente compra, que é uma mesa digitalizadora, que ela funciona como se fosse o quadro da faculdade. Só que como está tudo fechado, você só consegue comprar online. E o negócio demora uma eternidade para chegar também, porque está tudo parado. Ou seja, a hora que chegar, acabou a quarentena e voltou a aula presencial. Então, investimento errado. Saiu mais ou menos aqui, né? Então, a hora que eu tenho, por exemplo, o posicionamento da marcação por zona, beleza? Vamos imaginar aqui de novo o triângulo como sendo os atacantes e o xizinho como sendo os defensores. Deixa eu só trocar esse triângulo aqui de lugar, que fica mais fácil. Isso. Vamos lá. Então, o que a gente acaba vendo aqui? A gente acaba vendo que esse triângulo aqui, ele tem a posse de bola, certo? E a defesa, ela se posiciona num formato parecido com o que é um losango. Para quê? Acompanhar essa movimentação de bola. Você pode ver, ó, esse jogador aqui e esse aqui, eles não tem ninguém em cima deles, marcando eles de uma maneira mais incisiva, bem como esse outro aqui, certo? E por que acaba sendo essa característica da marcação por zona? Porque você divide a quadra em setores. A partir do momento que você divide a quadra em setores, cada jogador ele tem o seu setor de atuação. Então você vai perceber que a partir do momento que essa bola é passada para esse lado aqui, o que vai acontecer? Esse atleta aqui vai subir um pouco mais a marcação, esse outro recua fechando linha de passe, esse outro recua fechando o vazio que é criado aqui, e esse outro sobe um pouquinho mais aqui para impedir essa linha de passe aqui. Então eu falo que enquanto a marcação individual é uma correria bem de louco, em que todo mundo está correndo pela quadra, a marcação por zona é como se você estivesse dançando uma valsa, 2 para lá, 2 para cá. Você vai, caminha até um ponto de quadra, que é o seu setor, e ali você fecha. A hora que a bola volta para o outro setor, você vai e se reposiciona em relação ao jogador que agora acaba sendo o responsável pelo impedimento da progressão do atacante, né? Então a gente vai ver que essa marcação por zona, ela se posiciona, na verdade, ela tem por característica a atuação dentro de área 1 e 2, dentro de uma defesa mais baixa, mais conservadora, certo? Você consegue ter uma troca constante dos setores, principalmente naquilo que a gente chama de cobertura defensiva. Então, a hora que a gente tem, por exemplo, um jogador que é driblado, o que vai acontecer? Esse daqui vem aqui e impede a progressão, esse daqui vem aqui e recompõe esse setor,
esse daqui recompõe esse setor aqui, e esse que foi driblado aqui vem para cá. Então você vai ter sempre essa possibilidade de cobertura defensiva, certo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, nesse outro esquema aqui, que está num quadrado, se esse jogador aqui ele é driblado, ele vai dar de cara com esse aqui, ó, que vai fazer essa cobertura defensiva. Se esse aqui vem auxiliar nesse fechamento de setor, esse aqui vem e entra nesse setor, esse aqui obrigatoriamente vai passar para outro setor de quadra. Ou seja, você consegue ter uma recomposição mais eficiente em relação ao sistema individual no que diz respeito aos setores de quadra, a como impedir a progressão do ataque. Então, por isso que a gente fala que na marcação por zona, as trocas na marcação elas acabam sendo constantes, né? Mas não troca de marcação de jogador, mas na verdade troca de marcação de setores no que diz respeito à cobertura defensiva. Então a gente vai ver, por exemplo, se no sistema de marcação individual a gente não tinha cobertura defensiva, no sistema de marcação por zona, o que a gente vai encontrar? Uma diminuição dos erros de defesa devido à existência dessa cobertura defensiva, certo? Por ter essa cobertura defensiva, você vai ter um menor número de faltas e um menor desgaste físico. Você consegue proteger de uma melhor maneira o gol, você faz com que ocorra um jogo mais coletivo, ou seja, eu tenho que me preocupar não só com o meu setor, mas com o setor do meu companheiro, porque se ele for driblado eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer essa cobertura defensiva, né? Por essa característica de ser um jogo mais coletivo, ele acaba sendo mais aplicável em situações de desvantagem numérica ou quando você tem, por exemplo, um indivíduo que é um muito bom atacante, mas é um péssimo marcador. Então você sempre vai ter alguém responsável por realizar a cobertura dele, né? Então quando você tem desvantagem numérica, você vai ter todo um posicionamento diferenciado em quadra, fechando a entrada da área de gol com 3 jogadores, para que, por mais que a outra equipe tenha um número superior de atacantes, você consiga impedir a finalização, né? O sistema de marcação por zona ele acaba facilitando, por exemplo, a realização de contra-ataques. Por que ele facilita a realização de contra-ataques? Por você ter já a divisão em setores, os atletas eles já estão melhores distribuídos em quadra, e na recuperação de bola você consegue fazer de uma maneira mais rápida essa transição, ou seja, o contra-ataque ele acaba sendo mais rápido. Às vezes na marcação individual, quem recupera a posse de bola, por características de marcação, ele consegue recuperar essa bola, mas ele não sabe como dar sequência ao ataque. Ele não consegue ter velocidade ou precisão de finalização. Então ele recupera a bola e segura o jogo esperando quem é o responsável pela transição ou quem vai ser o responsável pela organização do ataque. Então isso daí acaba fazendo com que o contra-ataque não seja tão rápido como muitas vezes acaba acontecendo na marcação por zona, porque a hora que qualquer um que recupera a bola, ele sabe onde estão os demais companheiros. Então fica mais fácil essa troca de passes. Beleza? Qual que é o ponto negativo desse sistema de marcação por zona? Requer um alto grau de sincronismo, né? Se você não consegue ter uma sincronia, uma atenção suficiente, muitas vezes você acaba errando na cobertura defensiva e isso acaba possibilitando a finalização do ataque, né? Então você precisa ter uma sincronia muito grande, uma atenção muito grande para você conseguir fazer a cobertura dos setores e você conseguir preencher os setores e impedir a progressão do ataque. É desaconselhável se você está em desvantagem no placar. Por que ele é desaconselhável se você está em desvantagem no placar? Porque você deixa a posse de bola com o adversário. O adversário ele vai trocando passe e você vai acompanhando, né? Tentando induzir ele a um erro, ou que ele finalize para fora, ou que o goleiro defenda.
Então, se a equipe está em vantagem no placar, ela vai ficar tocando passes aonde? Na quadra de defesa deles, enquanto você está na sua quadra de defesa. Agora fica aquele jogo chato. Então, é preciso que você daí parta para uma marcação mais incisiva, que seria a marcação pressão, né? Então, se você está em desvantagem no placar, não é interessante você atuar de forma setorial ou de marcação por zona. E ele é vulnerável a ataque veloz, né? Então imagine o seguinte, a contra-ataques. Imagine o seguinte, na hora que você está atacando, se uma vantagem é você realizar contra-ataque rápido, né? Uma desvantagem vai ser que você também é vulnerável a contra-ataque rápido, porque até você se organizar e ver quem vai para qual setor, as chances de você fazer com que ocorram 2 jogadores em um setor e um setor fique desguarnecido acabam sendo grandes, beleza? Então, para a gente meio que já ir fechando, a gente viu que a marcação ela pode ser feita sobre a forma de pressão ou meia pressão. Os sistemas de marcação que nós vimos até agora é o sistema de marcação individual, sistema de marcação por zona e que teve no desafio lá da semana passada, a questão do sistema de marcação mista, né? O que a gente acaba observando no sistema de marcação mista? Você vai ver, por exemplo, esse jogador aqui, que é o número 5, que é aquele indivíduo que tem por característica condições técnicas, uma habilidade superior aos demais companheiros da equipe e aquele famoso cara que desequilibra, certo? Vamos imaginar que seria aqui o Falcão. O que essa equipe acaba fazendo? Ela acaba pegando o melhor marcador dela e passando para ele a função de acompanhar individualmente o melhor atacante adversário. Então aqui você tem um sistema de marcação individual, em que aonde esse número 5 for, esse marcador vai acompanhar. Enquanto que os outros 3, eles acabam fazendo o quê? Atuando por zona. Eles acabam fechando o setor de entrada da área para que ocorra o impedimento desses atacantes de finalizar para gol ou de fazer o passe para esse que é caracterizado ou considerado o melhor atacante, o melhor jogador adversário. Então, enquanto a gente tem 2 formas de marcar pressão e meia pressão, a gente vai ter 3 sistemas de marcação: sistema de marcação individual, sistema de marcação por zona e sistema de marcação mista. Tranquilo, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma coisa ainda? Diga! Não, ele acompanha. Ele acompanha. Ele vai fazer de tudo para tentar quebrar isso aí, né? Então, o que esse cara ele pode fazer? Ele pode, realmente, você vai me isolar, vamos deixar o jogo de 3 contra 3. Mas ele pode querer entrar aqui no meio. Ele pode querer entrar aqui no meio e ele vai entrar aqui no meio para tentar fazer aquilo que a gente chama de corta-luz, né? Ele conseguir anular 2 marcadores para fazer com que um jogador só tenha uma vantagem em relação aos demais para conseguir finalizar para gol. Por isso que você acaba fazendo daí um posicionamento em triângulo, né, na frente da área do goleiro. E por mais que ele entre aqui e tente fazer o corta-luz, esse também ele acaba sendo mais difícil, porque você vai ter muita gente na frente do gol, né? E é um problema para quem? Para o goleiro. Porque se essa bola passa dessa parede aqui, a chance de reação dele é muito pequena. Ter uma velocidade muito grande para reagir e fazer a defesa. Beleza, povo? Tranquilo? Na próxima aula, a gente vai falar de ataque daí. A gente fala daí das formas de se atuar no ataque, dos rodízios, né? Rodízio com 3, rodízio com 4, saída pela ala, saída pelo meio. E aí a gente acaba fechando o conteúdo de futsal e começando daí na outra semana, daí eu espero que seja de maneira presencial, o futebol, né? E aí, na primeira semana, a gente vai conversar ainda na semana que vem, né? Porque a expectativa é do retorno das aulas a partir do dia 22, né? E se as aulas retornarem a partir do dia 22, o dia 27 já é presencial.
Mas mesmo assim, provavelmente a gente vá primeiro para o centro, para a gente fazer um resumão de tudo aí, bonitinho e tal. E aí a gente vê como é que a gente faz na questão do cronograma de aulas. Né? Mas daí a gente vai conversando direitinho, porque a ideia é, para um segundo momento, a gente ir para o Jardim São Paulo trabalhar o futebol. Né? Mas primeiro vamos voltar. Né? Depois que a gente voltar, a gente decide para onde que a gente vai. Certo, povo? Ficou claro para vocês o sistema de marcação? Marcação é bem tranquilo, é mais difícil fazer na prática do que a teoria. A teoria é sossegada, né? Ah, então, pessoal, com isso, né, deu aí o horário certinho. Espero vocês na quadra A agora. Não, não vai ter quadra A. É, é, não é triste, cara. Não é triste. Faz parte, faz parte, faz parte. Né? Na semana que vem, então, falaremos de ataque. Não esqueça, então, de entrar lá na área do aluno, fazer os desafios, tentar fazer os desafios, responder os testes. Na medida do possível, dúvidas que surjam, entrar em contato comigo, mandar e-mail, tentar conversar, seja por mensagem de celular. Teve um pessoalzinho aí que acabou conseguindo entrar em contato comigo, avisando: mas eu não recebo os convites para as aulas. E aí eu fui perceber que o e-mail que tem cadastrado na base de dados da Saga, que é onde eu consigo o e-mail de todo mundo, é diferente do e-mail que a pessoa usa. Então, na medida do possível, tentar ver aí qual que é o e-mail que vocês acabam usando. Eu acho que o pessoal que está aqui na aula presente hoje tem conseguido entrar sem problema lá, porque eu tenho visto lá a participação, né? A partir da semana, aqueles que estão acessando e não estão fazendo as coisas, eu vou começar a mandar e-mails individuais para ver qual a dificuldade que está tendo, qual o problema que está tendo, para que todo mundo consiga estudar, né? E por que eu digo isso? Porque o conteúdo da base de dados, dessa parte EAD que está sendo feita agora, ele também vai ser cobrado em avaliação, né? Eu vou fazer lá algumas perguntas me baseando naquilo que vocês estudaram virtualmente aí, cada um na sua casa. Certo, povo? Fica assim então. Na próxima segunda, nos encontramos mais uma vez, né? Espero que vocês tenham todos uma boa semana, uma boa Páscoa, né? Final de semana aí é Páscoa, devagar com os ovos. Se vocês ganharem muitos ovos de Páscoa, eu aceito doações. Não tem problema nenhum com relação a isso. Não tenho restrição a chocolates, né? Vocês que estão aí todos querendo manter a forma, ser fitness aí, eu não estou preocupado com isso. Então podem me encaminhar aqui que eu fico feliz. Tá bom? No mais, beijo, abraço para vocês e até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Igualmente. Amor. Hum?